Vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 1. Versículo de número 11. Você pode ficar em pé, fazendo um favor? Nós vamos ler o verso 11, a parte A do versículo. Não, vamos ler o versículo inteiro. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Mais uma vez, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Pai, nós queremos pedir que nesta noite o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração a Tua palavra, encha o nosso coração da revelação do Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, você ficaria assustado se por algum motivo você estudasse a Bíblia e se você procurasse essa pergunta da parte de Deus: o que vês? Eu poderia ler com você ainda Jeremias 24:3 e você ia ver que Deus estava perguntando para Jeremias: Jeremias, o que vês? Eu poderia ler com você Amós 8:2 e ele está perguntando para Amós: o que vês, Amós? Poderíamos ler Zacarias 4:12 e você ia ver ele perguntando para Zacarias: Zacarias, o que vês? Nós poderíamos ler Zacarias 5:2 e ele iria perguntar novamente a Zacarias: Zacarias, o que vês? Se nós fôssemos para Zacarias 5:5, você ia ver de novo Deus perguntando para o profeta: o que vês? Se você estudar a Bíblia, e eu tenho aqui uma lista de versículos aonde Deus está perguntando para os seus servos: o que vê? Poderia ler vários, tem muita coisa, muitos versículos, aonde Deus está perguntando ao seu povo: o que você está vendo? Aí você pode pensar comigo: por que isso é relevante? Meu irmão, isso é tão relevante que as empresas, o mundo corporativo, as grandes empresas e todas as empresas que são de grande porte, médio, grande porte, eles têm uma ênfase muito clara em cursos e treinamentos para justamente ajudar os seus funcionários e aquelas pessoas a entenderem qual é a visão da empresa, o que a empresa vê, o que a empresa espera. Não é difícil você entrar num banco ou numa grande multinacional e você vê na parede desses lugares missão, propósito, visão. Qual é a visão? Muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, e em várias passagens da Bíblia, o autor e consumador de todas as coisas já estava deixando para nós claro que a visão, ela é importante. E não é apenas a visão física. Eu não estou tratando de visão no aspecto fisiológico da questão. É a visão no sentido do que você vê. Quando você olha para o Brasil e todo esse rolo de pandemia e problemas sociais, problemas políticos, quando você olha, o que você vê? O que Deus está perguntando para o seu povo no decorrer da Bíblia, em várias passagens, é exatamente isso. O que você vê? Por que isso é importante? Porque o que você vê define tudo. O que você vê vai determinar absolutamente tudo. A visão. Eu queria explicar para você, com poucas palavras, o que é uma visão. A visão é a declaração expressa
Ou é a visão que expressa a sua capacidade de analisar o seu presente, de analisar a sua condição, de analisar as suas possibilidades e de analisar os seus valores? Se alguém te perguntar qual é a tua visão, o que você responde determina, expressa exatamente o que você está passando, o que você está vivendo e o que você vai viver. Qual é a tua visão para daqui 1 ano? Qual é a tua visão para daqui 2 anos? Qual é a tua visão para daqui 10 anos? Qual é a tua visão para o fim da sua vida? Ou você faz parte daquele grupo gigantesco de pessoas que não pensam nisso? Pastor, eu vivo um dia de cada vez. Vou levando com a barriga. Levanto de manhã e faço o que eu tenho que fazer. Seja como Deus quiser, ainda põe na fatura de Deus ainda. Se as coisas não estiverem bem, então é a vontade de Deus. Não tem visão. A visão é o que te move. A visão é o que te impulsiona. É o que você é o que você deseja ser, é o que você deseja ter ou fazer num determinado período de tempo da sua vida. Lembre-se, você nasce e morre. E entre o nascer e o morrer, a Bíblia chama isso de vida. Quanto tempo você vai viver? O que você vai fazer? Quando você morrer, o seu nome vai ser lembrado? Ou o seu nome vai ser esquecido? Você vai deixar legado? Há alguma coisa significativa? Porque isso só é alcançado quando alguém tem uma visão. A visão é o que determina os seus alvos, é o que determina os seus propósitos, é o que determina as suas metas, é aonde você vai crescer, até onde você vai crescer, o que você vai ser, quanto você vai ganhar, qual é o teu objetivo, o que você vai fazer. Tudo isso está relacionado com o que você vê. Por isso que você vai encontrar várias passagens na Bíblia, Deus falando, que vês? Porque, irmãos, não tem como você fazer muita coisa por uma pessoa que não enxerga nada. Tem gente que não enxerga nada. O que você faz com uma pessoa que não enxerga? O que você faz com uma pessoa que não quer estudar? O que você faz com uma pessoa que não tem nenhum projeto, nada, tá? Simplesmente vivendo. Difícil. Por isso que Deus pergunta para nós, o que você vê? O que você está vendo? Como é que você vê essa situação toda? O que você pode fazer dentro disso? Porque você só vai viver dentro daquilo que você vê. Se você não vê, você não faz. Se você não vê nada, você não faz nada. Então a visão, ela fica diante, ela vai determinar como que você vai agir na sua vida. Ela vai determinar como é que você vai agir diante das circunstâncias. Principalmente das adversidades severas. Principalmente de problemas graves. Somente quem tem uma visão clara permanece no meio de adversidades severas. O que você vai fazer? O que você vê? E se ao invés de estar escrito aqui, Jeremias, o que vês? E se tivesse o seu nome? O que vês, Nilson? O que você vê, PC? O que vês, Camila? O que vês, Adriano? Porque, irmãos, não tem muito o que fazer com uma pessoa que não está vendo nada. Não tem o que você falar. Como é que você aconselha alguém? Como é que você estimula alguém que não quer ir a lugar nenhum, que não vê nada? Eu comecei uma pós essa semana passada. Aí as pessoas me perguntam, o senhor já é reverendo, já estudou muito, para quê? Eu vejo coisas que você não vê. Por isso eu quero fazer a pós,
já estou na terceira. Quero fazer um mestrado, quero aprender uma língua ou duas, quero fazer um doutorado. O que você vê? Aonde você quer ir? Qual é a perspectiva que você tem? Irmão, se você não vê nada, não acontece nada, cara. Você precisa entender isso. O olhar além, porque uma visão é isso, de uma forma bem clara. Quando alguém fala da sua visão, a pessoa está perguntando para você o que você vê além do natural. Além daquilo que está aos teus olhos naturais, sua limitação de visão. O que você vê? Olhar além do natural. Olhar além das situações. Se você olhar além daquilo que está sendo olhado por todo mundo, você vai ter um ideal, você vai ter forças, você vai ter esperança, você vai se superar. Essas coisas só são possíveis com pessoas que têm visão. No mundo físico, no mundo corporativo, no mundo empresarial, no mundo dos empreendedores, em qualquer coisa que você pensar. Tudo vai depender do que você vê. E aí, nem vou falar para você das questões espirituais. Por que muita gente é apático? Por que muita gente é negligente? Por que muita gente é completamente desconectado de questões espirituais? Porque não tem visão espiritual. Seu relacionamento com Deus depende do que você vê dele. O teu relacionamento com a igreja depende do que você vê. Quando você olha para essa igreja, o que você vê? E isso vai determinar a sua posição dentro dela. Se você não vê nada, não vai acontecer nada. A visão que você tem de Deus, a visão que você tem da igreja, a visão que você tem do seu pastor, a visão que você tem dos seus irmãos, a visão que você tem da cidade, determina, irmão, como é que você vai se posicionar na vida, como é que você vai se posicionar diante das questões. A visão tem o poder de dar sentido às coisas que aparentemente são insignificantes. Tem coisa que eu falo para você, tem coisa que eu peço para você, tem coisa que eu mando você fazer na parte de Deus, nas questões espirituais, que você não entende, porque para você são insignificantes, mas para Deus e dentro do plano que Deus tem para você, tudo tem muito sentido quando você tem uma visão clara do que Deus quer para você. Aí você vai entender porquê de certas coisas. Você vai compreender por que Deus trabalha. Por que Deus leva no deserto. Por que Deus leva no monte. Por que Deus leva no vale. Por que Deus permite situações. Por que Deus faz. Meu irmão, tudo isso só tem entendimento para quem tem uma visão e um propósito a alcançar. Aí você consegue entender. A visão tem o poder de dar sentido. Você consegue entender lá Romanos 8, tudo coopera. Coopera? Você tem certeza? Tenho. Pastor, eu posso não entender o que está acontecendo, mas eu tenho uma visão. E é por causa desta visão que Deus está me treinando, me preparando, me capacitando. Isso que está acontecendo tem um porquê. Mas isso só é permitido àqueles que vêm. Por isso, a Bíblia está recheada dessa pergunta: o que vês? Por causa dessa questão da visão, talvez você entenda o porquê que tem tanta gente vivendo o oposto da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E talvez por você não ver o que Deus vê,
você está vivendo fora do propósito. Você precisa ver com os olhos de Deus o que Deus está vendo para você. Por que Deus está traçando esse caminho? Por que Deus está fazendo isso? Se você não vê, e você sabe uma frase clássica, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Quem não sabe o que realmente quer, por que vive, por que está onde está, em qualquer lugar da sua vida, meu irmão, qualquer caminho serve. Qualquer igreja serve, qualquer pastor serve, qualquer teologia serve, qualquer. Por quê? Porque não está indo para lugar nenhum. Tanto faz se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Tanto faz se congrega na Nazareno, ou na Batista, ou na Presbiteriana, ou Quadrangular, ou Assembleia. Ou tanto faz se não congrega. Por quê? Porque não está vendo nada. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Tudo que você é, tudo que você faz, aonde você quer chegar, os seus valores, os seus princípios, toda a sua vida inteira, em qualquer área, depende do que você vê. Depende, meu irmão, porque nos momentos difíceis da sua vida, o que vai manter você andando, levantar da sua cama e você fazer o que tem que ser feito, é a visão que você tem. Elias estava lá sendo arrebatado pelo Senhor. Eliseu colado nele. Aí Elias falou: o que você quer? Ele falou: eu quero a porção dobrada do que está em ti. Aí Elias diz: se na hora que eu for tomado de ti, você ver, então você vai receber o que você quer. O que você vê? Você já pensou nessa história de Elias? Se Elias fala assim: Eliseu, o que você quer? Não sei, eu quero alguma coisa. Mas o quê? Não sei. Por isso é importante isso, irmão. O que você vê? Em qualquer aspecto da sua vida, família, trabalho, carreira, ministério, mas principalmente no seu relacionamento com Deus, a visão correta determina a sua forma de viver, de agir e de como você vai terminar a sua vida. Então eu queria usar um texto clássico da Bíblia. Irmão, essa mensagem eu tenho tantos textos para pregar ela, mas eu vou usar um texto bem conhecido de vocês, que é Isaías 6. Um clássico. Todo crente já ouviu pelo menos uma pregação sobre esse texto. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, o que está escrito aí na sua Bíblia? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um trono alto, sublime. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu desta glória. E então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo:
E aí ele entrega uma mensagem. É importante, irmãos, nós entendermos o que é a visão de Isaías causou na vida dele. Ele era da nobreza. O pai dele era da família real, consequentemente, ele era primo de Uzias. E Uzias foi um excelente rei, reinou por 52 anos. E ele era um rei que agradou o coração de Deus. E sabe o que aconteceu? Durante o reinado dele, Israel prosperou de muitas formas e de muitas maneiras. Mas agora, Uzias estava morto. E o profeta estava tenso, aflito. E ele estava orando a Deus e pensando, o que vai ser? Olha o que está acontecendo no mundo. Pandemia, vacina. Será que essa vacina é boa? Será que ela não vai causar mais problemas? Será que não vai causar algum tipo de anomalia? Será que não vai... As pessoas pensam muitas coisas. Lockdown, fecha tudo. Zona vermelha, zona amarela, zona laranja. Fecha o serviço, sem serviço, com serviço. É um rolo. É mais ou menos o que o que Isaías estava passando. O grande rei estava morto. E agora? O que vai acontecer? Tanta instabilidade no reino. Mas aí no meio da oração, a Bíblia diz que ele tem uma visão. E ele vê o Senhor. Não foi uma visão qualquer. No meio do caos, e você pode aplicar na vida do mundo hoje, no meio daquele caos, o profeta Isaías tem uma visão de Deus. Mas não foi uma visão qualquer. Ele viu Deus no trono dele. Ele viu Deus com uma majestade, glória e poder. Deus mostrou para ele uma questão muito séria. Isaías, você não está entendendo. Quem reina sou eu. Meu irmão, Isaías estava olhando para a terra pensando, Uzias foi um grande rei. E agora, será que a sucessão será boa? Porque você que lê a Bíblia sabe que um rei era bom, um rei era mau. Um rei era bom, um rei era mau. Um rei agradava a Deus, o outro rei desagradava a Deus. Um rei buscava a Deus e os valores de Deus. Outro rei buscava idolatria e quando o rei buscava a Deus, tudo ia bem. Quando o rei não buscava a Deus, tudo ia mal. Isaías estava preocupado, e agora? Quem vai sentar no trono? Quem vai reinar? É importante você entender que quando Isaías tem uma visão correta, alguns aspectos da vida dele mudam. Primeiro aspecto que mudou, ele entendeu que Deus é o rei. Não se iluda. Bolsonaro, Lula, Haddad, sei lá, 2022 está aí, esquerda, direita, preocupado. Irmãos, quem reina é o Senhor. Lockdown, fecha, não fecha, abre, não abre. Quem reina é o Senhor. Por isso que as nossas orações e consagrações e a nossa vida todos os dias é dedicada ao Rei real e verdadeiro. Primeiro aspecto que muda quando ele vê o Senhor de uma forma clara, ele entende, peraí, quem está reinando é Deus. O verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele estava sentado num trono alto sublime, a cauda do seu manto enchia o templo. Quando ele tem esta visão, pronto, ele fala, entendi. Nós também precisamos disso. Quem está no controle do mundo? Quem é que reina? Quem é, de fato, aquele que tem em suas mãos o cetro? Quem é que está no controle de tudo? Se você não tem a visão correta, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a viver um caos, e aflições, e angústias, e desesperos, porque a visão está errada. Começa a depositar a sua segurança nos homens, e nas coisas dos homens, e nas coisas da terra. Outro aspecto que muda na visão de Isaías, quando ele vê Deus, no versículo 2 em diante, a Bíblia diz aqui, vamos ler comigo.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías viu de fato quem Deus era. Irmãos, às vezes as pessoas têm uma visão de um Deus fraco. Há pessoas que têm mais medo do diabo e dão mais poder ao diabo do que poder a Deus. Isaías viu de fato quem Deus era. Por que que quando Davi vai enfrentar Golias, ele foi tranquilo? Porque ele não estava vendo apenas Golias. Por que que quando Eliseu estava em Samaria e foi cercado por um exército, Geazi começou a tremer? O profeta olhou para o discípulo dele e falou: o que é isso aí, rapaz? Você não está entendendo. Maior são os que estão conosco do que eles. Senhor, abre os olhos desse moço. E quando ele abriu, ele viu o exército celestial ao redor do exército do inimigo. E aí o Geazi entendeu por que que o profeta estava tranquilo. Aí ele ora e fala: Senhor, fere de cegueira esse grande exército. Pega todo mundo pela mão e leva lá para o rei. A visão correta de quem Deus é. Meu irmão, se você não olhar para Deus da forma correta, você vai correr um grande risco. Tem gente que olha para Deus e acha que ele é um tirano. Outros olham para Deus e acham que ele é um babaca. Outros olham para Deus e acham que ele é um trouxa. Outros olham para Deus e acham que ele é só amor. Outros acham que ele é só justiça. Outros acham, irmão, é tanta coisa. Se você não tem a visão correta do que Deus é, daquilo que ele se revelou, você vai viver uma vida medíocre. Quem Deus é? Isaías olha e vê o Deus Todo-Poderoso assentado no trono dele. Mas como se não bastasse, ele vê serafins, ele vê os anjos, ele vê querubins, e ele vê os serafins com 6 asas, cobriam o rosto, cobriam os pés, falando da santidade de Deus, da glória de Deus. Eles nem conseguiam olhar, nem se achavam dignos. Isaías vê aquilo. Meu Deus, Deus é maior do que eu imaginava. Irmão, Deus é muito maior do que a gente imagina. Esse aspecto na vida de Isaías muda quando ele vê o Senhor. A sua vida espiritual nunca será plena, nunca será clara, nunca será a contento enquanto você não tiver uma visão correta de quem Deus é. Lembra quando Davi foi buscar a arca e colocaram num carro novo? E aí o povo foi, o boi tropeçou, Uzá tocou na arca e morreu. Por quê? Porque a arca estava na casa do pai dele e durante muitos anos ela ficou lá e ele provavelmente já tinha tocado na arca. Nada tinha acontecido. Mas naquele dia, quando o boi tropeça e ele põe a mão na arca, ele morre. Por quê? Porque ele tinha uma visão de que a arca fosse, de fato, a representação de Deus, mas ele nunca entendeu o porquê que ela estava lá, e porquê que quando ela estava lá, o Senhor permitiu certas coisas que não mais seria permitido no momento que ela estava sendo levada para Jerusalém. Você não entende que Deus é amor? Mas Ele é justiça, mas Ele é bondade. Você não entende que existem muitas coisas sobre o caráter de Deus que muitas vezes você deixa passar porque você não se atentou, e aí você tem uma visão distorcida de quem Deus é, ou acha que Ele é mais, ou acha que Ele é menos do que de fato Ele é. Isaías tem uma visão de Deus, e quando ele vê serafins voando, e quando ele vê a glória de Deus, ele... que coisa extraordinária. O verso 2 em diante fala: serafins estavam por cima dele,
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 1 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os umbrais se abriram. Isaías estava vendo tudo aquilo. Tudo isso fez com que a vida espiritual de Isaías fosse transformada. Só leia o livro de Isaías e você vai ver que Isaías viu a crucificação de Jesus. Irmãos, ele viu e escreveu Isaías 53, muitos anos antes de Jesus vir à terra. Ele contou com riqueza de detalhes o que nem os evangelhos contam. Ele deu uma descrição do caráter messiânico de Jesus, como nem os evangelhos fizeram. Quem de fato era o Filho de Deus? Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Quando você lê o livro de Isaías, você vê uma profundidade absurda. Um homem que antes estava vivendo uma vida completamente, apesar de ser um profeta. A vida espiritual de Isaías muda. Outro aspecto que muda quando ele tem uma visão correta. Versos 5 ao 7. Ele viu quem de fato Deus era, o seu poder, a condição de Deus, de fato. E então, o verso de número 5, né? Ele olha para ele, e disse, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Presta atenção. Quando Isaías tem a visão correta de Deus, ele também tem a visão correta dele. Se você não vê Deus direito, você não se enxerga direito. Isaías olha Deus no trono, cheio de glória, e aí depois que ele vê tudo que Deus queria mostrar para ele, ele olha para dentro dele e ele fala aqui no verso 5, ai de mim, vou morrer. Vou morrer. Quando Manoá e a esposa viram o anjo do Senhor, eles disseram, ai de mim, porque vou morrer. Todo mundo que teve uma experiência com Deus, face a face, falou a mesma coisa, vou morrer. Eu vi o Senhor. E isso refletiu dentro dele as coisas que precisavam ser mudadas. Tem gente dentro da igreja vivendo uma vida miserável, e eu não estou falando de grana não, eu estou falando da vida espiritual. Vive no pecado, lambuzado no pecado, levanta, cai, tropeça, completamente arrebentado, de muitas formas e de muitas maneiras. Isaías estava vivendo mais ou menos isso. Se você prega contra pecado, a pessoa está no pecado e não muda. Você está falando de pecado, pregando contra o pecado, e ao invés dela se arrepender, mudar de vida e ser transformada, sabe o que ela faz? Não gostei da mensagem. Essa igreja é maravilhosa, mas a palavra é muito dura. A palavra é para te mudar, filho. A palavra de Deus é para transformar você o caráter de Cristo. A palavra de Deus, ela existe com uma finalidade de ser um espelho onde reflete a glória de Deus em nós, a ponto de você querer e precisar entender, eu preciso mudar, porque não é este o padrão de santidade do meu Deus. E eu quero entrar no lugar santíssimo, eu quero entrar na presença do Senhor. O véu foi rasgado de alto a baixo, e agora pelo sangue de Jesus, todos nós podemos entrar na presença de Deus, mas você não está entrando. E você às vezes não entendeu por quê? Porque há pecado. E Deus não tem comunhão com o pecado, irmão. Isaías olhou, e quando ele viu a glória de Deus, só sobrou uma oração: Senhor, ai de mim, eu sou pecador, tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas como é que pessoas conseguem viver dentro da igreja anos a fio, lambuzadas no pecado, vivendo uma vida completamente oposta àquilo que a palavra revela, e cantam, e pregam, e tocam, e lideram? Como é que é isso? Ainda falam ainda de Deus.
Mas quando Isaías tem uma visão de Deus, ai de mim, vou morrer. Por isso que eu ensino, pelo menos eu tento ensinar para as pessoas que eu lidero, que altar não é lugar de gente bamba. Você quer ser bambo? Senta no banco e fica quieto aí. Se você quiser subir, o nome é altar, lugar alto. O nome já está dizendo, é lugar alto. É para gente que quer viver um outro nível. Se você quer ficar no mesmo nível de todo mundo, se afasta do altar, porque o altar não é para quem quer viver no mesmo nível. Altar, lugar alto, de gente que quer viver num nível diferente. Isaías olha e fala, entendi, sou pecador, e eu vou até falar meu pecado, minha boca, e eu vou até falar onde eu peco, no meio do povo, conversando borracha. Ai de mim, Senhor. É para isso que o Senhor nos confronta na palavra dele. Sabe para quê? Para que a gente mude. E não para que você olhe o teu pecado e continue guardando ele como um bichinho de pelúcia, achando que não vai dar em nada. Isaías tem uma visão. E se você ler antes do capítulo 6, você vai ler uma lista de profecias de Isaías, onde ele estava chamando o povo. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. Só que agora, quando ele vê o Senhor, ele fala, ai de mim. Antes era ai de ti. Mas agora, quando ele vê o Senhor, ele ai de mim. Quando você tem uma visão de fato de quem Deus é, você tem o temor correto, o amor correto, a justiça correta. E você começa a entender que o Deus de amor também é justo. E você começa a entender o Deus que satisfaz os desejos do seu coração, é o mesmo Deus que cobra de você postura e atitude, porque o nome dele está em você. A glória dele está em homens e mulheres. Então você tem que viver de acordo com o nome que você carrega. Eu tenho na minha vida um código de respeitar o nome de Deus, o nome do meu pai, o nome da minha igreja. É muito bom, porque eu já tomei prejuízo que você nem calcula para que o nome de Deus não fosse maculado, para que o nome da igreja que eu prego não fosse maculado, para que o nome do meu pai, da minha mãe não seja envergonhado. Por quê? Porque nós levamos conosco um legado de sangue. Isaías olha e fala, opa, preciso mudar. A visão correta de Deus automaticamente gerou nele uma mudança. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Eu estou vivendo completamente errado. O que mais que acontece quando ele vê o Senhor de maneira clara? Isaías tem uma visão correta de quem ele era, do pecado que ele tinha, de como ele estava vivendo, e ele entende que o perdão de Deus, ele entende, olha o que a Bíblia fala, o serafim foi, pegou uma tenaz, que é um alicate grande, pegou uma brasa do altar, tocou na boca dele. Naquela visão ele entendeu que ele estava em pecado, ele entendeu que Deus perdoa, ele entendeu que Deus purifica, ele entendeu que Deus santifica, ele entendeu que Deus não estava ali querendo destruir ele, ele entendeu que o confronto do pecado dele não era para ele ser morto, destruído, ele entendeu que Deus queria que ele abandonasse aquilo para viver a plenitude do que Deus tinha. Mas hoje, quando você prega de pecado, as pessoas te ofendem. Deus não quer te ofender, Deus quer que você mude. Deus, quando fala de pecado, Ele não está querendo te destruir. Isaías entendeu, ele queria o quê? Que Isaías fosse purificado, lavado, queimado na justiça de Deus. E ele entendeu tudo isso quando ele vê Deus e o anjo vem, o serafim, toca na boca dele. Perdoa os pecados, santifica. Ele entende isso quando ele vê Deus. O quarto aspecto que muda, que depois desse processo de reconhecimento, de perdão, ele ouve a voz do Senhor. O verso 8 diz,
Depois disso, depois do quê? Depois que ele vê. Mas pastor, depois do quê? Depois que ele tem uma visão de quem reina, depois que ele tem uma visão com a glória de Deus, o poder de Deus, depois que ele tem uma visão correta dele mesmo, depois que ele é lavado e remido e purificado pela glória do Senhor, a justiça de Deus, ele ouve. E ouviu a voz do Senhor, verso 8. E depois disso, ouvi a voz do Senhor. Irmãos, não inverte. Tem muita gente falando, eu ouço aí, Deus falou comigo. Deus o quê? Só se você ouviu Deus falando, conserta a tua vida. O Espírito do Senhor me falou, ô dó, eu olho para a vida da pessoa e penso, Jesus. Eu ouço muito essa frase. O Espírito do Senhor me falou. Aí eu olho para a vida do ser humaninho e eu falo, se fosse Deus de verdade, sabe o que Deus falaria? Muda de vida. Vira gente. Vira crente. Conserta. Abandona o seu pecado. Não, mas Deus falou comigo. Deus falou o quê, irmão? Olha, Isaías está falando, depois disso, depois que eu vi, depois que eu reconheci o meu pecado, depois que eu fui purificado pelo fogo do altar, depois que o serafim veio e tocou nos meus lábios, depois, só depois, eu ouvi a voz do Senhor. A gente observa negligência, muita ignorância, muita desobediência, ou por falta de visão, ou por desprezo à visão. Tem esse fator também. Pastor, eu até vi o Senhor já. Eu já vi anjo, eu já vi o Senhor, mas eu sou um problema. Eu peguei a visão que Deus me deu e joguei na lata do lixo. Irmãos, muita coisa que você vê de homens e mulheres de Deus tem a ver com ou ele não ter visão, ou desprezo pela visão. Isaías ouviu a voz do Senhor. O Senhor tem algo para te falar, filho. Você está achando que você... pastor, eu estou aqui no meio de 8 bilhões de seres humanos. Eu sou insignificante. Deus não sabe nem o meu nome. Você tem certeza disso? Eu tenho certeza que Deus sabe o teu nome, teu RG, teu CPF, onde você mora, onde você é a casa, conhece a tua história melhor que você. Eu já vivi experiências com Deus onde Ele me provou, literalmente me provou, que Ele conhecia da minha vida mais do que eu mesmo. Isaías, ele tem uma visão e ele ouve a voz do Senhor. O que mudou mais quando ele tem a visão? Ele recebeu um propósito, uma mensagem. Depois que você chega no verso 9, você vai ver que depois que ele ouve o Senhor, ele se posiciona e fala, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. Se você tem uma visão correta de Deus, você ouve o que Deus quer para você, você entende que Deus criou você com um propósito, com um objetivo, e você responde a isso. Isaías, quando vive essa experiência, ele fala, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim? Qual é a mensagem? Qual é o plano do Senhor para a minha vida? Ele ouviu da parte do Senhor, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele entendeu que havia uma necessidade da parte de Deus, porque o nosso chamado e o nosso ministério é a resposta de Deus às necessidades do mundo. A mensagem que você tem e que você pode levar está relacionada a uma necessidade que o mundo tem. E Deus levanta homens e mulheres para suprir essa necessidade. Mas eu, Senhor, é você. Mas eu não sei falar direito, Deus, eu sou gago, disse Moisés. Eu vou te ajudar, vou levantar Arão. Disse Jeremias, Senhor, eu não passo de uma criança, eu sou novo.
Não te digas passe de uma criança, porque desde o ventre da tua mãe eu te separei. Ele só não sabia disso, como você e eu. Em algum momento Deus faz você saber qual é o plano dele. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues, ó. Mas eu não sabia que eu estava te perseguindo. Tomou conhecimento agora. Tu és um vaso separado e escolhido. Você vai pregar o meu evangelho aos gentios. Eu ouvi a voz. E a voz me disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pastor, mas então Deus está falando isso? Fala, irmão. O problema é que a gente não ouve. Mas Isaías, quando tem a visão, ele passou a ouvir. E automaticamente ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Existe uma matéria que eu estudei no seminário, que é a revelação messiânica. Todos os profetas, eles representam o ministério de Cristo. E é por isso que muitos usam esse texto para dizer que, na verdade, o eis-me aqui era uma alusão que Jesus falou para o pai dele, quando era necessário vir à terra nos salvar, por causa da representatividade do ministério profético de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor vai mudar minha vida. Eu sei que o Senhor vai interromper meus sonhos. Eu sei que, olha, muita coisa vai mudar. Ou você acha que eu queria ser pastor? Ou você acha que eu queria andar por esse mundo igual eu andei, abrindo igrejas? Por que a gente não quer ouvir? Porque quando você ouve a voz de Deus, Ele pode interferir nos seus sonhos, nos seus projetos. Ele pode mudar completamente a visão, te dar uma nova direção. E muita gente tem medo dessa experiência. Mas quando você vê o Senhor, esse medo acaba. Porque você entende que o lugar mais seguro do mundo é a vontade de Deus. Quando você vê o Senhor, você recebe uma missão, uma visão, um propósito. Deus fala para Isaías: ó, fala para esse povo aí que eu tô cheio deles. Estão ouvindo, não mudam. Eu vou trazer juízo sobre eles. E eu vou esparramar esse povo na terra. Mas fala para eles também que haverá a santa semente e um remanescente. E este remanescente eu vou usar para cumprir o meu propósito. A mensagem de Isaías foi duríssima. Porque aquele povo já tinha visto de tudo e continuavam duros contra a vontade do Senhor. Por isso que nessa noite a pergunta é: o que você vê, Igreja do Nazareno, Rocha Eterna? O que você está vendo? O que você vê? O que você vê para sua família? O que você vê para seus filhos? O que você vê para sua família, para sua cidade? O que você vê? Nós precisamos ver, sabe por quê? Porque quando nós tivermos a visão correta, nós vamos agir da maneira como Deus quer. E a gente vai viver o plano e o propósito de Deus. Mas se você não vê, infelizmente, não vai acontecer quase nada. Porque Deus não tem como falar com uma pessoa que não tem visão de nada. Jó, olha o que a Bíblia diz. Era um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, um homem irrepreensível como pai, como marido, como servo de Deus. Mas ele viveu uma situação terrível na vida dele.
Mas no final dessa vida ele disse: uma vez o Senhor disse, 2 vezes eu ouvi. Todo poder pertence ao Senhor. Eu estava muito confuso com a minha situação, mas antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me arrependo no pó e na cinza. Me perdoa tudo que eu disse. Eu era como um louco, sem saber o que estava dizendo. Um dia, Jacó, que era um pilantra, enganador, mentiroso, mas ele tinha uma linhagem nobre. Ele era um homem de uma linhagem de homens de Deus. Ele sabia quem Deus era pela voz do pai, do vô. Aí ele um dia tem uma experiência com Deus muito forte, e ele faz uma declaração que até hoje nós pregamos sobre ela. Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. O que você vê? Por que você é servo de Deus? Por que você está na igreja? Por que você está no mundo? O que você vê? A resposta dessa pergunta vai determinar o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos colocar em pé?